Adri é de Brasília e o Daniel é de Mato Grosso. Isso mesmo? Contrário, o Daniel é de Brasília e o Klaus do Mato Grosso. Quem me falou de você essa semana foi o Cesíbio, Klaus. Isso, pastor Vitor. Foi através do CESIB que eu tive contato com a igreja. Comecei a participar dos cultos, né? Aí já logo também mandei para o meu irmão, para o Daniel, e a gente sempre está participando aí das programações. Que bom. Cesíbio é uma bênção aqui para a gente, viu? Sim, maravilha. Cesíbio, assim, realmente, ele tem nos abençoado muito. Meus irmãos, estamos aqui em 6 pessoas. Isso mesmo? Isso. Enquanto os demais chegam, vamos ter uma palavra de oração aqui? Vou pedir ao irmão Klaus para orar por nós. Pode nos colocar na presença de Deus, irmão Klaus, por favor? Sim, o meu telefone não está... Se der uma falhadinha aí, os irmãos vão nos perdoando. Mas oremos. Perfeito. Senhor nosso Deus, aos teus pés, nós nos apresentamos diante da tua presença. Queremos te pedir que nessa noite tu venha nos abençoar mais uma vez, a participar desse estudo, que possamos crescer em graça e em conhecimento. Abençoa o teu servo que irá ministrar sobre nós, abençoa os demais que estão aqui, e que em tudo, Senhor, tu possas se fazer presente, e que tudo que iremos ouvir aqui possa ser para honra e glória do teu nome. Te pedimos no nome de Jesus, bendito e eterno. Amém. 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 Meus irmãos, abram, por favor, em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Eu queria ler com os irmãos aqui, Mateus 16, dos versos 16 até o 18. Mateus 16, 16 até o 18. Vamos ler a partir do verso 13, só para a gente entender o contexto? Encontramos aí? Meus irmãos, como é que a gente faz para entender o texto bíblico? Então, qual é o desafio para a gente entender o texto bíblico? Teve um servo de Deus, ele falou que para a gente entender a Bíblia, tem que ter 2 princípios. Ele falou orare e labutare, é do latim. Então, ele diz que a compreensão bíblica se dá pela oração e pelo esforço, pelo estudo. Aí, assim, tem, assim, o Espírito Santo falando ao nosso coração, mas o Espírito Santo fala a partir do entendimento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ler o texto e ler o contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, você vai assistir um filme. Se você pegar o filme apenas no meio, você não vai entender o enredo do filme. Não é verdade? Se você vai ler um livro e você abre o livro no meio, também você não vai entender o livro. Então, para você entender as coisas, você precisa saber o contexto. Aí, em Mateus 16, olha só o contexto. A partir do verso 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão. Não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, aqui está a primeira vez na Bíblia que é falado sobre a igreja. E eu queria estudar sobre a igreja com vocês hoje. A primeira vez na Bíblia que fala da igreja é nesse texto. Jesus está dizendo que ele edificaria a igreja dele. Observa o verbo. O verbo aí, ele é passado, ele é presente ou ele é futuro? Olha o verso 16. Como é que está escrito aí?
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra Edificarei. edificarei. Percebe que o verbo é futuro? É futuro. Então, até então, não existia igreja. A igreja vai ser edificada ainda. O verbo é futuro. Tá bom? E qual é a base? Qual é a pedra em que a igreja é edificada? É isso que eu queria estudar com vocês hoje. Eu queria estudar sobre a igreja. Veja bem, ao longo dos nossos estudos, a gente começou falando do pecado, começou falando da Bíblia, falou do pecado, falou da salvação, e a gente falou das bênçãos da salvação. Eu queria falar hoje sobre a igreja, tá bom? Jesus está dizendo que no futuro algo seria edificado. Vai edificar a igreja. A gente vai entender qual é a base da igreja, o que é a igreja e quando a igreja começou. Beleza? 3 coisas. Primeira, qual é a base da igreja? Olhando o verso 18, ele fala, pois digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não fica parecendo que a pedra é Pedro? Olhando só o verso? Se você olhasse só o verso, nós pensaríamos que a pedra é Pedro. A Igreja Católica ensina assim. Eu vou mostrar para vocês por que o contexto é importante. Se vocês observaram a partir do verso 13, Jesus está perguntando, quem diz os homens que eu sou? Então, quem é o personagem central aí? É Jesus. A pessoa de Jesus é que está sendo o assunto aí. Quem diz os homens que eu sou? Aí o pessoal fala, uns dizem que é Isaías, que é Jeremias, que é Elias. Quer dizer, o pessoal está dizendo, olha, Senhor, as pessoas acham que o Senhor é alguém muito importante. As pessoas se comparam com os profetas do Velho Testamento. Aí Jesus olha para eles e fala assim, os homens dizem que eu sou um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Percebe que a ênfase está na pessoa de Jesus? Em quem é Jesus? Aí Pedro fala, Senhor, tu és mais que um profeta. Tu és mais que Isaías, mais que Jeremias, mais que Elias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe que Pedro está mostrando que Jesus é muito mais importante do que qualquer profeta do Velho Testamento? Jesus vai elogiar a afirmação de Pedro. Jesus vai falar, Pedro, você está certo. O que você falou é verdade. E o que você está dizendo não vem dos homens. O que você está dizendo vem de Deus. O assunto principal do texto é quem é Jesus. Aí Jesus vai dizer para ele, assim como você diz que eu sou o Cristo, eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. A pedra é o que Pedro disse. O que Pedro disse? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceberam aí? A pedra não é Pedro. A pedra é a afirmação de Pedro. O assunto central do texto é quem é Jesus. Os homens não sabem dizer quem é Jesus. Os homens dizem que Jesus é um sábio. Os homens dizem que Jesus é um filósofo. Os homens dizem que Jesus é, se muito, um profeta. Aí Jesus fala, olha, não é isso ainda. Vocês sabem quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se concentra na afirmação de Pedro. Pedro, o que você falou é isso mesmo. E quem te falou isso não foi os homens. Quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Assim como você diz que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Qual é a pedra? É a afirmação de Pedro. A afirmação de Pedro de que Cristo é o Filho do Deus vivo. É sobre essa base que a igreja será formada. Meus irmãos, qual é a base da salvação? A base da salvação não é saber quem é Pedro. A base da salvação é saber quem é Jesus. Eu posso nunca ouvir falar de Pedro. Eu posso nunca ouvir falar de Paulo. Eu posso nunca ouvir falar de Moisés. Mas se eu ouvir falar de Cristo e eu acreditar que Cristo é o Filho do Deus vivo, eu sou perdoado. Eu sou salvo.
Percebem qual é a base da igreja? Qual é a base da salvação? Qual é a base da igreja? A convicção de quem é Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber que a igreja, ela é cristocêntrica. O centro da igreja é Cristo. Veja bem, na Bíblia, a igreja vai ser apresentada como um templo. Vai ter o símbolo de um templo. E como templo, Cristo é o alicerce. A Bíblia vai mostrar a igreja como um corpo. E como corpo, Cristo é o cabeça. A Bíblia vai mostrar a igreja como noiva. E como noiva, Cristo é o noivo. Percebe que a essência da igreja é Cristo? Se a igreja for um templo, Cristo é o alicerce que sustenta esse templo. Se a igreja for um corpo, Cristo é o cabeça que controla esse corpo. E se a igreja é uma noiva, Cristo é o noivo que casa com essa noiva. Então, a essência da igreja não é Pedro. A essência da igreja é Cristo. O que a gente está pensando aqui hoje? Vamos entender o que é a igreja. E a base da igreja é qual? A base da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que faz de nós, igreja de Cristo, é sabermos que Jesus é mais que um homem. Jesus é mais que um sábio. Jesus é mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é a resposta de Deus para o problema do homem. Jesus é o perdão de Deus pelos nossos pecados. Jesus é a salvação para a nossa alma. Qual é a base da igreja? Jesus Cristo. Aí faz de conta. Eu vou conversar com um católico, o católico me mostra esse texto. Eu vou dizer para ele o seguinte: olha, o que você está me mostrando é verdade. Mas parece que porque a gente não viu o contexto, você está pensando na pessoa de Pedro. Se você olhar o contexto, você vai perceber que é a afirmação de Pedro. Então, não é a pessoa dele, é o que ele disse. E o que foi que ele disse? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perfeito? Perfeito. Lá em 1 Pedro, o próprio Pedro fala isso, né? Que Cristo ele é a rocha angular, ele é a pedra angular. Então, o próprio Pedro, lá em 1 Pedro, vai dizer isso daí. Mas nesse primeiro ponto, qual é a base da igreja? Perfeito? Segundo ponto, o que é igreja? O que é igreja? Nós associamos igreja com o prédio. Então, com o templo, né? Você vai num local onde outras pessoas estão reunidas para cultuar a Deus. Aí você diz que vai na igreja. Não é assim que a gente fala? Eu vou na igreja agora de manhã. Não, você está indo no templo. Você está indo no prédio onde as pessoas se reúnem. Então, nós associamos igreja com o prédio. Ou nós associamos igreja com a placa. Você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja batista. Ou eu sou da igreja presbiteriana. Ou eu sou da igreja Assembleia de Deus. Percebe que a gente está associando a igreja com a placa? Meus irmãos, na Bíblia, igreja não é o prédio. E igreja não é a placa. Vamos entender o que é igreja. Insistindo nisso. A Bíblia fala que a igreja, ela é uma congregação. Mas a Bíblia não fala que Jesus fundou a congregação cristã. É uma congregação, mas não quer dizer que Jesus fundou a congregação cristã. A Bíblia fala que a igreja é uma assembleia. Mas a Bíblia não fala que Jesus fundou a Assembleia de Deus. A Bíblia fala que a igreja tem presbíteros. Mas a Bíblia não diz que Jesus fundou a presbiteriana. A Bíblia fala que a igreja batiza. Mas a Bíblia não fala que Cristo fundou a igreja batista. A Bíblia fala que a igreja ela é universal. Mas a Bíblia não diz que Jesus fundou a igreja católica. Sabe que católico quer dizer universal, né? Então, o que é igreja, gente? Igreja é uma expressão que quer dizer chamados para fora. Então, a palavra igreja, do grego, é eklesia. Ek quer botar para fora, sabe? Então, expirar.
expulsar. Percebe que essa palavra ex quer dizer para fora? Então, Jesus está dizendo, eu fundarei a minha igreja, a minha ex-clesia. Clesos quer dizer chamados. Então, olha, baseado no que Pedro falou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou chamar um grupo de pessoas para fora. Isso é igreja. Chamados para fora. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, nós estamos abraçando o chamado de Jesus para sairmos para fora. Para fora de quê? Nós saímos para fora do mundo. Então, a igreja não é do mundo. A Bíblia de Jesus falou, né? Que ele não era do mundo, assim como nós não somos do mundo. Então, o que é a igreja? É um grupo de pessoas que, diante da certeza de que Jesus é o Filho de Deus, abraçou o chamado para sair desse mundo. Abraçou o chamado para sair do pecado. Abraçou o chamado para sair da sua vontade e entregar-se à vontade de Cristo. O que é igreja? Não é placa. Igreja não é prédio. Igreja é um grupo de pessoas que entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, em nome dessa fé, abraçou o chamado de Jesus. O exemplo do Velho Testamento. Israel não foi chamado para fora do Egito e foi peregrino até a terra prometida? Assim como Israel foi chamado para fora do Egito e viajou até a terra prometida, nós, quando cremos em Cristo, nós abraçamos um chamado para sair do mundo e nós peregrinamos até a pátria celestial. Igreja é um grupo de pessoas. Entendendo um pouco mais sobre isso. Se nós formos observar na Bíblia, vai ter dois conceitos diferentes de igreja. Mas esses dois conceitos diferentes é para completar. Então, por exemplo, a Bíblia fala da igreja universal. E a Bíblia fala da igreja local. Quer dizer, a igreja em todo mundo, mas a Bíblia também fala da igreja que estava lá lembra as 7 igrejas da Ásia? Jesus não escreve 7 cartas às 7 igrejas? Então, são 7 igrejas locais. A igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, de Esmina. Então, tem as igrejas locais e tem a igreja universal. Insistindo um pouco mais. Tem a igreja visível e tem a igreja invisível. Tem a igreja organização e tem a igreja organismo. Então, a Bíblia fala desses diferentes conceitos de igreja. Por exemplo, todos os salvos fazem parte da igreja invisível. Fazem parte da igreja universal. Fazem parte da igreja organismo. Todos os salvos. Se a pessoa é salva, ela faz parte da igreja universal. Faz parte da igreja invisível. E faz parte da igreja organismo. Apenas os salvos fazem parte dessa igreja. Mas a igreja organização pode ter salvos e não salvos. A igreja visível, essa que a gente vê quando a gente vai num templo, pode ter salvos e não salvos. E a igreja local, por exemplo, eu faço parte da primeira igreja batista de Conquista, é uma igreja local. Nessa igreja pode ter salvos e não salvos. Por que isso? Porque nós não sabemos o coração do outro. Então, vocês olham para mim, vocês veem que eu professo o nome de Deus. Mas se eu sou salvo ou não, só eu e Deus que podemos dizer. Perceberam aí a diferença? Então, vamos lá. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem ou que abraçaram o nome de Cristo. Essa igreja, ela tem um aspecto que é invisível, os irmãos espalhados pelo mundo. E visível, os irmãos que se reúnem no determinado local. Tem um aspecto que é universal, todos os salvos em todas as épocas. E tem um aspecto que é local, aquele grupo que se reúne.
tem um aspecto organismo, somos membros uns dos outros. E tem um aspecto organização. Só para dar um exemplo. Lembra que Paulo, ele colocou Timóteo em Éfeso para organizar a igreja local? Está vendo a igreja organização? Aí ele vai estabelecer presbíteros, ele vai estabelecer diáconos, ele vai mostrar como é que é o culto público. Percebeu aí a organização da igreja? Então, meus irmãos, uma coisa é importante, mas não quer dizer que a outra não seja. A igreja organismo é importante, mas não quer dizer que a igreja organização também não seja. As duas se completam. Por exemplo, a salvação não depende do batismo. A salvação depende de crer em Cristo. Mas a partir do momento que você crê, você manifesta isso publicamente. Você manifesta por meio do batismo. Percebe o aspecto visível da igreja? O aspecto local da igreja? E o aspecto de organização da igreja? É uma consequência esperada da salvação. Então, a igreja universal, ela vai ter expressões locais. Ela vai se reunir em algum local. A igreja invisível vai se manifestar por meio dessas pessoas. E a igreja organismo, ela precisa estar organizada. Perceberam aí? Vou entrar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco, tá bom? Quando foi que a igreja surgiu? Quando foi que a igreja surgiu? Vai ter irmãos sinceros, homens de Deus, que eu admiro, que vão dizer que a igreja de hoje é o Israel do passado. Então, tem pessoas que vão dizer que a igreja surgiu lá em Israel. Tem pessoas que vão dizer que a igreja surgiu lá em Abraão. Tem pessoas que vão dizer até que a igreja surgiu lá no Éden. Meus irmãos, onde é que a igreja surge? Tem pessoas que vão dizer que a igreja surge com João Batista. Mas lembra que Jesus, ele usa o verbo futuro? Ele diz assim, edificarei. Quer dizer, olha, Jesus falou que nem um jota da palavra de Deus deveria ser esquecido. Ele falou, olha, nada passará, nem mesmo um jota ou um tio. Então, a Bíblia, ela é inspirada até nos detalhes. Até o verbo, o tempo do verbo é inspiração. Jesus está dizendo, edificarei. Então, o verbo é futuro. A igreja surge com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Por que eu estou dizendo isso? Abre aí em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios 12 vai falar que todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Olha o verso 13. Falando sobre a igreja como corpo, né, Paulo aí no capítulo 12 de Coríntios, ele está falando sobre a igreja como corpo. Está dizendo que nós somos membros uns dos outros. E aí vai dizer o seguinte, o que nos faz ser membros uns dos outros? Aí no verso que eu citei ainda há pouco, voltando aqui, o verso 13 diz assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Lembra que semana passada a gente tinha falado que quando a gente crê em Cristo, a gente já recebe o Espírito Santo? Naquele mesmo momento, a gente já se torna parte da igreja invisível. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ali é o batismo, a gente já se torna parte da igreja universal, da igreja invisível, da igreja organismo. Naquele momento, a gente já é membro daquela igreja. A gente já faz parte desse corpo. Meus irmãos, quando foi que o Espírito Santo desceu para formar a igreja? A Bíblia fala que foi em Atos capítulo 2.
Lembra que Jesus falou assim, ó, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviarei o Consolador para vós. Jesus prometeu isso em João. Lá em Atos capítulo 1, Jesus falou para as pessoas não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu. E em Atos 2, a igreja foi então organizada. Aí o que a gente está estudando aqui, gente? A gente está estudando a base da igreja, a gente está estudando o que é a igreja, e a gente está estudando quando foi que a igreja começou. Perfeito? Eu queria aqui deixar vocês bastante livres para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá legal? Todos nós, crendo em Cristo, já somos salvos. Na mesma hora, a gente já recebe o Espírito Santo. E na mesma hora, a gente já se torna parte da igreja de Cristo. Então, no momento que eu criei, eu já me tornei parte do corpo de Cristo. Qual igreja? A igreja invisível. A igreja, no seu aspecto, espiritual. A igreja como organismo. Perfeito? Diante disso, qual é a importância agora da igreja local? Hoje tem um movimento muito grande que é chamado de movimento dos desigrejados. Não é novo. Lá em Hebreus, é dito assim, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, lá em Hebreus, logo no início da igreja, já tinha os desigrejados. Já tinha aqueles que abandonavam a sua congregação. Mas pensa comigo. Se eu já sou salvo, se eu já tenho o Espírito Santo, e se eu já faço parte da igreja universal, por que eu preciso participar de uma igreja local? Perceberam a pergunta? Se eu já faço parte da igreja invisível, por que eu preciso fazer parte da igreja visível? E se eu já faço parte do organismo, por que eu preciso fazer parte da organização? Eu queria estudar com vocês aqui sobre a importância da igreja local. Tá legal? Veja bem. Para que a igreja existe na Terra? Para que a igreja existe na Terra? A igreja na Terra, ela vai glorificar a Deus de duas maneiras. De duas maneiras que ela glorifica a Deus na Terra. Edificando os salvos e alcançando os perdidos. Qual é a função da igreja na Terra? A função da igreja na Terra é a edificação dos salvos e o alcance dos perdidos. Meus irmãos, a igreja, ela faz obra social. E ela deve fazer mesmo. Só que obra social, qualquer entidade pode fazer. Os espíritas podem fazer, os maçons podem fazer, os ateus podem fazer. Então, a igreja faz obra social. Mas a função principal dela não é obra social. O que a igreja, e apenas a igreja, pode fazer na Terra? Apenas a igreja pode edificar os salvos. E apenas a igreja pode pregar a verdade de Deus aos perdidos. Então, qual é a função da igreja na Terra? Abençoar os salvos e edificar e alcançar os perdidos. Se eu apenas faço parte da igreja invisível, como é que as pessoas vão saber que eu sou crente para eu poder alcançá-las? Se eu apenas faço parte da igreja invisível, como é que eu vou abençoar irmãos e deixar irmãos me abençoarem? Se é invisível, ninguém está vendo, né? Se eu faço parte apenas da igreja universal e não me reúno numa igreja local, como é que eu vou ajudar e ser ajudado pela igreja? E se eu faço parte do organismo, mas não estou na organização, como é que eu estarei juntando esforços para que a missão do Senhor seja cumprida? Então, a igreja, no seu aspecto visível, local, organizacional, é importante para que a missão se cumpra por meio da gente. Aí vamos entender aqui. Para que serve a igreja local? Eu, na igreja local,
eu terei duas situações. Eu assistirei e eu serei assistido. E a expressão assistir aí é no sentido de ajudar. Então, eu, como membro da igreja local, eu ajudo a igreja e eu sou ajudado pela igreja. Percebe aí a relação? Deus, ele na sabedoria dele, ele fez algo maravilhoso. Ele me deu dons. E por meio desses dons, eu me torno necessário ao corpo de Cristo. Lembra que lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer assim que nós somos membros uns dos outros? E aí ele vai dizer que a orelha não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Então Deus, na sua sabedoria, que é maravilhosa, ele fez a igreja de maneira que todos nós somos necessários uns para os outros. Aí o que acontece? Deus me deu pelo menos um dom para que eu seja importante para a igreja. Mas Deus não me deu todos os dons. Porque se ele me desse todos os dons, eu que não precisaria da igreja. Percebeu a sabedoria de Deus? Então, você, meu irmão, com certeza você tem pelo menos um dom. Porque a igreja precisa de você. Mas nenhum de nós tem todos os dons. Porque se a gente tivesse todos os dons, aí nós é que não precisaríamos da igreja. Para que é a igreja local? Para nós assistirmos, quer dizer, ajudarmos a igreja. E para nós sermos assistidos, para a igreja nos ajudar. Aí é importante que nós cultivemos a participação numa igreja local. Na medida das possibilidades, é claro. Tem situações que a geografia não ajuda, tem situações onde não tem uma igreja local saudável para a gente se reunir, né? Mas, havendo possibilidade, nós precisamos participar da igreja local. Aí vamos pensar aqui quais são as disciplinas, quais são os exercícios, quais são as práticas da igreja local. Aí eu queria estudar com vocês as realidades do batismo, da ceia, do louvor, do ensino, da oração como igreja. Queria estudar com vocês a necessidade de disciplina espiritual, sabe, tratar pecado, a importância de dízimos e de ofertas. Aí eu queria começar a entrar nesses assuntos com vocês. Mas hoje, eu queria mais trazer isso para os irmãos mastigarem. Aí na semana que vem, se estiver tudo bem para vocês, a gente começa a mastigar cada um desses aspectos. Ok? Ótimo. Perfeito. Ok, pastor. Muito plausível aí, pastor, porque, como o senhor bem disse, existe um movimento desigrejado, inclusive eu participei desse movimento e sei como é bem tendencioso, até te apresenta a Bíblia, fala muito bem, só que, de fato, as pessoas, elas começam a desprezar todo o sistema organizacional, institucional, certo? Então, o que acontece? Essas pessoas, por exemplo, eles começam a dizer, você é a igreja, você reúne na sua casa, agora você dá o ensinamento, só que, de fato, pode ser que a palavra, eles pegam aquele trecho lá onde fala 2 ou 3 reunidos em meu nome, e ali eu estarei. Só que, de fato, existe essa passagem, só que eles distorcem totalmente o texto para caber aquilo que eles aceitam, aquilo que eles querem defender, entendeu? Porque se, de fato, eu não sou assistido e não assisto à igreja, se eu desprezo o corpo de Cristo, que é a igreja, porque lá em Coríntios fala que Cristo é a cabeça do homem e Cristo é a cabeça do homem e Deus a cabeça de Cristo. Aliás, eu estou numa Bíblia aqui, que é a ACF, ela traz aqui, olha, sejam meus imitadores, todo homem, aonde que fala lá a respeito do véu e tudo mais, né, mas, quer ver, olha, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo.
E outra parte, em Efésios, fala que Cristo é a cabeça da igreja. Se eu desprezo o corpo, automaticamente eu desprezo a cabeça. Não é verdade? Então, assim, existe isso, principalmente pessoas que estão saindo de igreja. Eu decepcionei com a minha igreja local, eu não quero saber de reunir mais igreja nenhuma, porque eles acreditam que o sistema tem se corrompido e que não existe a igreja que o próprio, aonde nós lemos aí, que a igreja de Deus ela é um organismo vivo. Jamais. Os homens se corrompem. Os homens têm aí o seu pecado em seus corações, mas a igreja de Deus ela permanece de pé. Seja batista, seja presbiteriana, congregacional, assembleia, mas vai ter uma igreja de Deus que está defendendo essa palavra, com verdades. Então, eles agora desprezam tudo isso, pega todo mundo e coloca no mesmo bojo, e agora, o que acontece? Só é irmãos aqueles que não dependem do sistema. Só é irmãos aquele que não faz parte, que não depende de uma igreja. Isso é marca de apostasia. Entendeu? Eu vejo pessoas, por exemplo, que não quer fazer parte, não quer ser discipulado, não quer ser disciplinado, simplesmente desprezando totalmente a igreja. E agora eles começam a olhar com desdém. Você depende da igreja. Eu já vi aí um YouTube, por exemplo, falar, eu tenho a Bíblia em 2 joelhos. Ou seja, ele é independente. Ele não precisa mais da igreja. Então, isso aí é um sinal que a pessoa endureceu no seu coração e começou a descer de ladeira abaixo. Por quê? Despreza aquilo que o próprio Cristo ensinou, para que uns estejam ajudando os outros, né? Então, foi muito bom o senhor trazer, principalmente para nós que saímos de um meio aonde acreditávamos que era a igreja perfeita. Na verdade, era uma igreja aonde que não tem o ensino da palavra. Nós vamos entrar nisso na próxima aula, com certeza, né? Então, assim, se não tem a base, que é a palavra de Cristo, não tem o Cristo. Entendeu? Então, nós estamos conhecendo agora os fundamentos da fé cristã agora. Nós estamos começando a ser crentes agora em Cristo. Porque antes nós era crentes em uma denominação. Nós era crente em uma fundamentação de alguém, com os óculos que eles colocaram em nossos olhos, e nós começamos a defender. Ia fazer um evangelismo? Você precisa batizar na minha igreja. Se você batizar em outra igreja, quem sabe Deus pode ter misericórdia. Mas é o batismo desta igreja que te salva. Ou seja, tudo ali ficava atrelado à denominação. E quando os nossos olhos são abertos e nós começamos a ter essa decepção, uns vão realmente procurar uma igreja bíblica e outros vão simplesmente se tocar dentro de casa. Eu não faço parte de igreja nenhuma, igreja é tudo errada, eu simplesmente tenho meus 2 joelhos e uma Bíblia e eu vou seguir a Deus da minha forma. E não é assim que Deus nos ordena, né? Deus abençoe aí pelo estudo, foi muito bom mesmo. Eu vi Oséias e Dona Sidneia levantar a mão, não? Meus irmãos, eu vou agradecer então a atenção de vocês. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Aí eu vou pedir licença para os irmãos, mas queria orar com vocês. Vamos falar com Deus? Vamos então buscar a face do Pai. Nosso Deus, bendito seja o teu nome. Honrado e glorificado seja o Senhor em tua graça, em tua misericórdia, em tua bondade. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, ó Pai. Pomos no teu altar a vida do irmão Oséias, do irmão Daniel, do irmão Emerson, do irmão Klaus, da irmã Sidneia, da irmã Kátia. Esteja abençoando cada um, ó Pai. Senhor, a irmã Kátia, semana passada, pediu oração pelo seu pai, pela sua mãe. Estende a tua mão, ó Deus, e esteja abençoando. Senhor amado, seja com cada família aqui representada e nos ajuda a caminhar na tua presença. Em Cristo Jesus eu te louvo e te bendigo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. 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 Pessoal, Deus abraça a todos vocês, hein? Amém. Deus abençoe. Pastor. Amém. Até mais. Até mais, pastor. Deus abençoe aí. Abençoe. Alguém ia fazer alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Se tiver alcance, eu respondo. Ia fazer alguma pergunta, irmão? Acho que foi Oséias, ele tentou levantar a mão, depois baixou. Não, meu, eu acho que eu perdi sem querer aqui, mas tá maravilhoso. Então tá bom. Foi glorioso esse estudo, né? Graças a Deus. É isso, gente, é fortalecer.
Temos que sim pertencer a uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Nem sempre uma igreja bíblica ela vai ter uma confissão de fé formada, mas nós precisamos ir para uma igreja onde ela tem, vamos dizer, os irmãos sabem que a CCB ela tem ali uma confissão no fundo do inário, né? Beleza, até no inário 4 era plausível, a gente até, vamos dizer, defendia em cima daquilo que estava escrito. A Bíblia é a palavra de Deus. E tinha até um hino que a gente cantava, é a Bíblia a palavra que nos guia até o fim, e tudo mais. Então, assim, aqueles que gostavam de Bíblia, poderia, não, aqui, ó, nós temos aqui a nossa confissão, isso, aquilo e tal. Mas depois mudou. E não só mudou o primeiro, mudou o segundo também, mudou o quinto também. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que os homens, eles estão tomando por si, sobre a sua consciência, algo que está destruindo a igreja. Então, agora, graças a Deus, nós estamos agora aprendendo de fato o que é uma igreja, o que é estar reunido, é o que é ajudar, é ser corrigido. Imagina eu errando naquilo que eu faço e não ter quem me corrija. Então, é necessário que tenha algo. Ô, Emerson, você está errando nisso. Ô, irmã Kátia, você está errando naquilo. Ô, irmão fulano, você está errando. Nós precisamos. Você também vê o pastor pregando algo que saiu fora. Você simplesmente vai chegar, pastor, você pregou lá, bonito, eu até gostei, mas você errou aqui, olha. A palavra de Deus nos diz isso. Então, é um ajudando o outro. Agora, se eu desprezo isso é sinal de apostasia. Tá certo? Então, como ele falou lá em Hebreus, por exemplo, muitos desprezaram a igreja de Deus. Não faça como muitos, né? Não foi poucos, não. Então, assim, nós precisamos, irmãos, de fato, conhecer o evangelho, precisamos estar sendo discipulado. O que é discipulado? É sendo ensinado, é estudo. O próprio Cristo, ele falou com seus discípulos para ir fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? É aluno. A palavra em si, discípulo, é aprender de Cristo, né? Mas, muito bom, Deus abençoe mesmo aí, que a gente aprendeu bastante, né? Toma até uns tapinhas de leve. É igual aqui para nós, aqui, igual a minha cidade, eu vejo alguns irmãos, a dificuldade é de ter uma igreja bíblica, assim, porque cidade pequena, irmão já sabe, né, mãe? Isso é muito difícil. Sim, irmão Oséias, é como ter um pregador muito conhecido aí da atualidade que falou, você pode ser uma fonte de bênção aí na sua região, entendeu? Você pode abrir a porta da sua casa para um pastor, e aí você vai evangelizando pessoas, pode até falar com o pastor Vitor, ele já dispôs isso aqui, no Machado Mineiro, por exemplo. Se abriu a porta, vai lá uma vez, 2 vezes, até formar uma congregação, entendeu? Então, assim, a gente disponibiliza isso. Eu sei que não é fácil, mas Deus, ele nos dá a condição para estar fazendo isso. É ajudando e sendo ajudado. Não é verdade? É verdade. Noé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Assim, vou me colocar aqui no lugar de um CCBano bem leigo, né? E quando você vê a necessidade da pessoa, de um membro de uma igreja local, nós já aprendemos muito bem a definição de o que é uma igreja local, o que é um organismo, o que é a igreja universal. Quando você vê a necessidade de um membro de uma igreja local, ele mudar de igreja, mudar de organismo físico, né? Irmãos, existe uma coisa. Quando nós, por exemplo, nós estamos desempregados, nós temos uma facilidade tamanha de ir para uma cidade onde tem emprego, não é verdade? Então, por que nós que, vamos dizer, nós temos essa possibilidade de mudar de uma cidade aonde que não tem uma igreja local para ser alimentado? Entendeu? Se não existisse uma igreja local em Pedra Azul, eu me mudaria para uma cidade mais próxima, Vitória da Conquista. O irmão, aquele irmão Oséias, não, gente, o outro irmão, Ismael. Ele tá mudando, exatamente. Sábado passado ele falou, estou mudando para Vitória da Conquista, entendeu? Então nós, por exemplo, nós temos essa dificuldade de aceitar isso. Não, eu não quero. Mas se caso, Deus também conhece todas as coisas, eu vou na frente e volto atrás. Pode ser que eu seja uma porta de bênção para a minha cidade, trazer uma igreja bíblica e começar um trabalho ali de formiguinha,
entendeu? Mas se de fato eu não tenho essa condição, eu tenho que abrir mão daquele local, porque eu vou morrer de fome. O povo que estava lá, quando José foi reinar lá no Egito, por exemplo, o que aconteceu? Eles continuaram lá para passar fome? Não, eles foram para onde tinha comida e eles foram abençoados, né? Então nós olhamos para isso e aplicamos nossa vida. Se é para o meu bem material, se eu mudo para São Paulo, se eu mudo para Belo Horizonte, para alguma outra cidade para trabalhar, por que eu não mudo para congregar? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de estar congregados e, se for possível, muda de cidade. Tá bom? Foi boa a resposta ou não foi boa, agradável? Não, maravilha, maravilha. Então, tá bom. Tem mais alguma? O silêncio. Tranquilo. O silêncio diz tudo, né? Então, tá bom, meus queridos. Deus abençoe aí fortemente. Vamos Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, Deus abençoe. Vamos esforçar aí para estar pregando o evangelho. Tá bom? Amém. Maravilha, irmão Emerson. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe.